aí, bonitões? Primeira questão. O principal componente das resinas polivinílicas. Poli faz referência a vários. Vinílicos, o radical vinil, que é este rapaz aqui ligado numa cadeia maior. Pode ser sintetizado pela reação. Então, aí, para você fazer o principal componente da resina polivinílica, tu tens a reação embaixo. A geometria dos átomos de carbono, cujo símbolo é o C, das três substâncias orgânicas são respectivamente é na ordem. Quem são as três substâncias orgânicas? Orgânico é que tem carbono. Então, quando você for lá na reação, a primeira substância tem carbono, é orgânico. A segunda substância tem o cloro, que é o Cl minúsculo. Esse Cl faz referência ao símbolo cloro. Então, não é carbono, portanto, não é orgânico. O próximo composto tem carbono. Carbono, hidrogênio e cloro. Mas tem carbono, então é orgânico. O próximo composto também tem carbono, então também é orgânico. E o último composto, o HCl, é o ácido clorídrico. Não tem carbono, não é orgânico. Identifiquei as três substâncias orgânicas. Agora eu quero saber a geometria dos átomos de carbono nelas três. E você tem que saber que o carbono é tetravalente, ou seja, ele efetua 4 ligações, podendo ser 4 ligações simples, pode também fazer uma dupla e 2 simples, ou uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. De qualquer uma dessas maneiras, ele está efetuando 4 ligações. Ele é tetravalente. Tetra, 4 valentes ligações. Efetua 4 ligações. O carbono sempre vai de 4. Aham, sei. Sendo assim, senhores, tu vais ter diferentes geometrias. Se o carbono faz uma tripla e uma simples, quando você for unir as pontas, tu percebe que o formato é de uma linha, numa tripla e uma simples ou nas duas duplas. Lembrando que tem aqui uma teoria que é chamada de teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que diz que os pares eletrônicos tendem a se repelir. E esses pares eletrônicos são essas ligações, simples, dupla e tripla. E eles tendem a se repelir o máximo possível. Nesse caso, a distância máxima entre as ligações é de 180 graus, formando uma linha. Sendo assim, a geometria, nesse caso, é linear. No próximo, quando você tem uma dupla e 2 simples, a máxima distância possível entre essas ligações forma um triângulo. E essa geometria é chamada de triangular ou trigonal planar. Nesse triângulo, o carbono fica lá no meio, a dupla você joga para um vértice qualquer e a simples para os outros. Lá na linear, o carbono fica no meio e as ligações uma para cada lado. Se forem duas duplas ou se fosse uma tripla e uma simples. E quando você tem o carbono fazendo 4 ligações simples, aí é que está o tchan da parada do sucesso.
Você poderia pensar que, unindo as pontas, forma um quadrado. Então, a geometria é quadrada. Ei, filhote, tu viajou agora. Quando você tem 4 ligações simples, a máxima distância possível entre elas não é mais numa estrutura bidimensional. Olha, lá na triangular, o teu desenho é 2D. Lá na linear também é 2D, bidimensional, 2 dimensões. Porém, nas 4 ligações simples, tu vais formar uma pirâmide. Esta pirâmide, o carbono fica no centro da figura, lá no meião, e cada ligação vai para um vértice, para uma ponta. E para acrescentar ainda aqui, essa ponta ela está orientada para frente. Quando você quer fazer uma ligação para a frente da molécula, você faz esse triângulo pintado. E quando você quer fazer uma ligação lá para trás, você faz rachurado, tracejado assim, ó. Isso são ligações simples, só que pintado está para frente, tracejado está para trás. E essa geometria é tridimensional. Ela tem volume, ela é 3D e é chamada de tetraédrica. Tetra, 4, édrico, lados. Essa pirâmide de base de 3 pontas, de base triangular, tem 4 lados, por isso tetraédrica. Agora que tu já sabe as geometrias do carbono, você tem que ir lá na reação, pegar as moléculas orgânicas e fazer as ligações bonitinho para ver qual é a geometria. Então, na primeira molécula, tu tens o carbono ligado em 2 hidrogênios, por isso CH2, a dupla ligação, mais um carbono e 2 hidrogênios. E tu observa aí que o carbono está efetuando uma dupla e 2 simples. Nesse caso, a geometria é triangular ou trigonal, que é o que você tem na letra C, D e E. Então, já vou excluir a B e a letra A. Continuando a próxima molécula orgânica, você vai ter o carbono ligado em 2 hidrogênios, por isso CH2. Depois um átomo de cloro lá no meio, e o cloro, como ele é da família 7A, ele é monovalente, só faz uma ligação, parecido com o hidrogênio. E o carbono que faz 4 está faltando uma ligação, então eu puxo esse traço e combino ele com o próximo carbono. Então aqui o C, os 2 Hs, e esse carbono também tem um átomo de cloro ligado nele. Posso puxar para o lado aqui. E tu observa nessa molécula que o carbono está efetuando 4 ligações simples. E tu já sabe que aí a geometria não é de um quadrado, e sim um tetraedro. Tetraédrica. Letra D ou letra E. Já vou excluir a C. E para finalizar com chave dourada, a última molécula orgânica, carbono, 2 hidrogênios, a dupla ligação, mais um carbono, mais um hidrogênio e o átomo de cloro. E novamente tu tens o carbono efetuando uma dupla e 2 simples. Geometria triangular ou trigonal planar ou só trigonal. Letra E. Continue treinando para se tornar um discípulo altamente treinado.